Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Estamos aqui na temporada de lives. Meu nome é Roberta Renault. Boa noite, doutor Leonardo. Tudo bem com o senhor? Então, estamos começando. Doutor Paulo, boa noite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Meu amigo, meu querido amigo, né? Doutor José, deixa eu ver, José Amaro. Ô, doutor José Amaro, como vai, senhor? Tudo bem? Então, estamos iniciando aqui a nossa live. Deixa só, enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer dar alguns recadinhos. Então, essa é uma temporada de lives que eu, Roberta Renault, estou fazendo aqui no Instagram. São vocês que vão me dizer se desejam continuarem, que eu continue com essas lives, sempre voltadas para a prática da advocacia criminal. E quem perder qualquer uma dessas lives pode ir no meu feed, lá você verá todas gravadas no IGTV. Geralmente eu não coloco capa, né, na gravação. Então é só vocês passarem a mão lá, darem uma olhadinha no meu feed e vocês verão as 3 lives que eu fiz até agora. A primeira foi sobre abuso de autoridade, como a gente enfrentar os casos de abuso que são tão comuns, né? A segunda foi sobre audiência de custódia. Eu dei algumas dicas de como você se comportar e como você se preparar para uma audiência de custódia. E a live de hoje será sobre a sustentação nos tribunais. Sustentação oral. E aí eu quero começar trazendo um ponto de extrema importância. Imagina o seguinte, vocês tiveram um acompanhamento de um processo e foi prolatada uma sentença condenatória. E aí vocês, é claro, ficaram insatisfeitos com o resultado, desejam recorrer, né? Interpõem um recurso de apelação criminal e o objetivo é a absolvição ou talvez, se não conseguir a absolvição, diminuir a pena. Muito bem. Alguns advogados cometem um erro achando que apenas a elaboração de um bom recurso de apelação é suficiente. Então, você domina todas as técnicas de redação jurídica, você não copia modelos da internet, você estuda o caso em concreto e você faz um excelente recurso de apelação. Você expõe as razões de uma forma técnica perfeita. Será que isso é suficiente? Não. A sustentação oral, ela é de extrema importância. Ela, na verdade, é um retrato do exercício da ampla defesa. Então, não basta você fazer apenas um recurso, você aprender a redigi-lo, fazer da forma correta. Você precisa, sim, fazer a sustentação oral. Então, para os estudantes de direito que eventualmente possam assistir essa live, é importante dizer que quando nós fazemos algum recurso, quando nós impetramos, por exemplo, um habeas corpus, a sustentação oral ela deve acompanhar como forma de estratégia defensiva. E é claro que não são todos os recursos que comportam sustentação oral. Então, como é que você vai saber se um remédio jurídico cabe sustentação ou não? Você vai olhar o regimento interno dos tribunais. Por exemplo, se você for fazer uma sustentação no STJ, você vai olhar o regimento interno do STJ e lá, por exemplo, acho que é o artigo 159, salvo engano. Boa noite, doutora Marise, boa noite, doutora Tatiana, sejam bem-vindas. E aí, vocês ingressando nesses regimentos internos, vocês vão saber quais os recursos comportam a sustentação oral. E por que ela é de extrema importância? Por vários motivos. Primeiro, porque antes da Câmara Criminal julgar o seu recurso, antes dos desembargadores, dos ministros darem os votos a favor ou contra o seu recurso que você interpôs, eles dão a oportunidade de você expor oralmente as razões recursais. E isso é importante porque quem está acostumado com as câmaras criminais,
com os julgamentos sabe que a coisa se procede muitas vezes de forma automática. O que é isso? O relator, o desembargador relator, ele dá o voto dele e, posteriormente, nós temos os votos dos demais desembargadores. E o que acontece, em via de regra, é que esses desembargadores, eles sempre acompanham o voto do relator. Isso é muito comum de acontecer. Então, se você não faz uma sustentação oral, você fica sujeito à sorte. Porque se o desembargador relator der um voto desfavorável ao seu caso, o que acontece? Os demais vão acompanhar. E isso é automático. Eles falam, acompanhe o relator, acompanhe o relator. Então, aquele julgamento, ele não passa a ser examinado com a ampla defesa mesmo. Diferente do advogado que é preparado, que tem um roteiro prévio, que realmente se preparou para aquele ato e ele expõe com as próprias palavras, com as técnicas de persuasão, de oratória, ele consegue atrair a atenção daqueles desembargadores e mostrar que o recurso dele deve ser provido, que aqueles desembargadores, aqueles ministros devem dar atenção a ele. Então, a sustentação oral, ela não é importante, não. Ela é mais do que importante. E nós aqui estamos buscando, todos que estão presentes, estão buscando a excelência na prática penal. Ninguém está aqui de brincadeira. E para a gente atingir o melhor para o cliente, para que ele tenha acesso a todas as possibilidades e uma maior possibilidade de êxito, a gente precisa saber fazer a sustentação oral. É difícil? É. No início, eu me lembro de algumas sustentações que eu fiz no início, as minhas pernas ficaram bambas, eu sempre que fico nervosa, fico com a perna bamba. A gente fica um pouco gaga, mas é assim mesmo. A gente tem que se preparar e é treino. Treino atrás de treino. Excelência é só mediante repetição e muita determinação e muita dedicação. Tá? E eu quero trazer para vocês 2 exemplos de casos que eu fiz a sustentação oral para que vocês realmente se convençam da importância disso. Eu tive vários casos, mas 2 ficaram na minha memória, eu nunca mais esqueci. O primeiro deles foi um habeas corpus. Esse senhor, ele foi acusado da prática de um crime sexual e ele foi preso, né? Não foi em flagrante, foi decretada a prisão preventiva dele e eu acabei impetrando um habeas corpus. Muito bem, antes mesmo do dia do julgamento do habeas corpus, eu fui acompanhar o andamento processual daquele habeas corpus. E a gente sabe, pelo menos se vocês não sabem, eu vou destacar aqui, antes de chegar no julgamento, existe um parecer pelo Ministério Público de segunda instância, né? Obrigada, estão mandando aqui a solicitação para participar. Doutor Hélio, esqueci de falar com vocês, desculpem, mas está passando muito rápido aqui. Sejam todos bem-vindos, viu? Então, antes de chegar ao julgamento propriamente dito, o Ministério Público, o órgão de segunda instância, ele vai dar um parecer sobre o caso. E é importante a gente observar, porque esse Ministério Público ele atua como custos legis. Então, ele vai dar a opinião dele, se aquele habeas corpus merece a ordem ser concedida ou não. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Nesse caso, eu fui ver o parecer, né, do Ministério Público e ele disse... O parecer era contrário à concessão da ordem, à liberdade do meu cliente, sabe com qual fundamento? De que ele voltaria a ter contato com a vítima, a suposta vítima do crime sexual. E só que isso era uma inverdade. Por quê? Porque a vítima havia se mudado para outro estado. Então, a chance do meu cliente ter contato com essa vítima era a mínima possível. E foi justamente lendo o parecer do Ministério Público, eu fui para o dia do julgamento, fiz a sustentação oral e demonstrei com documento de que o meu cliente residia muito longe da vítima. Então, não haveria essa possibilidade de contato.
Então, as razões que o Ministério Público levantou para justamente que a ordem do habeas corpus não fosse concedida, elas não eram verdadeiras. E foi graças a esse esclarecimento que a desembargadora relatora deu um voto favorável e o meu cliente foi colocado em liberdade. Então, ou seja, além de eu ter acompanhado a tramitação do HC, eu mostrei na sustentação oral e através da juntada de documentos que aqueles argumentos do MP não eram suficientes para a denegação da ordem. Um outro caso, eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas um outro caso importante também, e aqui mostra o quanto o advogado tem que ser proativo. A gente tem que buscar ir no fundo, buscar realmente o máximo pelo cliente. Esse meu cliente era militar e foi oferecida uma denúncia contra ele na Justiça Militar. Muito bem, essa denúncia ela acabou sendo rejeitada. E aí o Ministério Público, não satisfeito com a rejeição da denúncia, o que ele fez? Ele interpôs o recurso em sentido estrito. Só que esse recurso em sentido estrito foi até o STM, né? Lá em Brasília. E o que eu poderia fazer? O recurso não era meu, né? O juiz auditor de primeira instância, ele já havia dito que a denúncia não merecia ser recebida. Mas eu vendo que haveria a possibilidade daquela decisão ser revista, que os ministros do STM poderiam sim reformar a decisão e acabar recebendo a denúncia contra o meu cliente, o que eu fiz? Mesmo o recurso não sendo meu, além de ter preparado as contrarrazões do recurso em sentido estrito, eu fui até Brasília com o meu cliente e fiz a sustentação oral. E reparem só, eu vou ensinar depois aqui um pouquinho sobre memoriais para vocês entenderem, mas eu quero que fique registrado que o ministro, que era o relator, ele me elogiou no dia, logo após a sustentação, e ele modificou o voto dele, foi favorável ao meu cliente, ele tinha dito, inclusive, que ia prover o recurso em sentido estrito para que a denúncia fosse recebida. Então, eu espero que vocês tenham entendido, através desses dois casos que eu falei, o quanto é importante a gente fazer a sustentação oral. Bom, esse era o primeiro momento que eu queria explicar para vocês sobre sustentação. De que forma isso pode acontecer? A advogada que vos fala já atua na área criminal há mais de 20 anos. Então, eu sou da época em que os processos eram só físicos. Eu acabei acompanhando essa migração para os processos eletrônicos. Então, imagina que um processo é físico e você interpôs o recurso de apelação. Como é que você faz para pedir a sustentação oral? O recurso ele é colocado numa pauta na Câmara. Vamos supor que você fez um recurso de apelação contra uma decisão da 40ª Vara Criminal. Aí vai para uma Câmara Criminal, é colocado numa pauta um dia de julgamento, e aí você nesse dia vai até o local. Agora não, né? Que a gente está enfrentando pandemia, mas eu estou explicando para vocês de forma física e forma virtual. Não sei se vai voltar à forma física, mas é importante vocês saberem. Então, a gente vai até o local onde vai ser feito o julgamento, tem aquela pauta, inclusive, geralmente vem uma listinha com o número do processo para você colocar, o número da pauta e pedindo para fazer sustentação oral. Então, no próprio dia do julgamento, você chega mais cedo, coloca lá a sua OAB, o número da apelação e diz, eu quero fazer a sustentação oral. Era muito mais fácil. Agora, com os processos virtuais, é claro que vocês têm que ver as regras de cada estado, tá? Eu estou falando aqui pelo Rio de Janeiro. O que geralmente acontece? A gente, quando é intimado da data do julgamento, da apelação ou de algum recurso, a gente tem um prazo de 72 horas antes do julgamento. A gente faz uma petição e nessa petição a gente diz o seguinte, eu desejo fazer a sustentação oral. E aí, eles vão te dar o endereço eletrônico, né, o aplicativo onde isso vai ser feito, e você tem que seguir as regras. Se tiver dúvida,
vai entrar em contato com a Secretaria da Câmara Criminal e obter essas informações. E uma outra coisa de extrema importância, deixa eu só ver aqui, ela é formidável, tive imenso prazer de cursar a pós em criminologia em sua companhia. Ah, que maravilhosa! Não sei quem é que está falando, mas eu gostaria... Depois me diz seu nome. Que prazer. Então, vamos continuar aqui. E aí, hoje, a gente faz essa petição eletrônica, eu peço a sustentação oral, com prazo de 72 horas antes do julgamento, e aí eles dão um link direitinho. Então, antes de qualquer roteiro, antes das dicas que eu vou dar aqui, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no sinal de internet, nos recursos que vocês têm para fazer esse tipo de videoconferência, porque eu vejo, às vezes, advogado que não tem a menor condição técnica. O aparelho não consegue ver, a câmera funciona mal, ou então a internet falha. Já é tão difícil, gente, a gente fazer uma sustentação oral, a gente atrair a atenção daqueles desembargadores presencialmente, imagina virtualmente. Imagina com uma internet falha. Imagina que a sua câmera não está boa. Então, isso é um cuidado mínimo que você deve ter, né? Então, tomem muito cuidado. Uma outra coisa importante é que o habeas corpus, isso eu quero deixar claro. Os recursos, por exemplo, um recurso de apelação criminal, ele é colocado na pauta, fisicamente ou eletronicamente. Agora, o habeas corpus, o advogado não é intimado da data do julgamento. O advogado ele tinha que ficar acompanhando isso, porque ele é colocado de preferência, o habeas corpus, né? Em mesa. Então, o que eu faço quando eu impetro um habeas corpus? Para que amanhã digam, eu não intimei você a fazer a sustentação oral porque o habeas corpus não é obrigatório a intimação do dia do julgamento, então eu faço na minha petição inicial do HC, eu já manifesto o interesse da sustentação oral. O STJ e o STF, antes da pandemia, eles vinham entendendo dessa forma. Se o advogado manifesta o interesse de fazer sustentação oral no habeas corpus e ele não é devidamente intimado disso, da data do julgamento, isso é cerceamento de defesa. Então, fiquem atentos com essa dica que é muito importante, tá? Outra coisa também que vocês precisam saber. Memoriais. Antes de eu ir para o dia do julgamento, antes de eu preparar o meu roteiro, que eu já vou explicar para vocês como funciona, vocês precisam saber, quem ainda não sabe, vai descobrir hoje o que são os memoriais. Gente, eu falei para vocês o quê? Que no dia do julgamento, o relator, se você não tiver advogado lá defendendo os interesses, o relator, ele lê o voto dele, aí o desembargador fala, o revisor, acompanha o relator. Tá? Aí é anunciado o julgamento, o resultado, pelo desembargador presidente, quem está presidindo a sessão ali. É isso que acontece. Então, eu tenho que trazer aqueles fatos para aqueles desembargadores de uma forma mais contundente. Se eu não chegar lá e antes entregar os memoriais para cada um daqueles desembargadores, só o relator é que vai ter examinado aquele processo, o relator e o revisor. Os outros que vão votar, eles só vão ficar sabendo daquele caso no dia, na hora, e a gente não pode fazer isso. Então, os memoriais, o que são os memoriais? É um resumo de 2 ou 3 laudas do seu recurso, com os principais argumentos. E aí, por exemplo, imagina que a 4ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça vai julgar o teu recurso. Você vai entregar esse resumo para cada um dos desembargadores que compõem essa 4ª Câmara Criminal com o resumo do que você está pedindo. Como isso é feito eletronicamente? Através da secretaria. E algumas câmaras disponibilizam o despacho virtual. Então, você precisa, sim, colocar o seu posicionamento sobre o tema. Atrair, repito, a atenção daqueles desembargadores que vão julgar a sua apelação sob a sua ótica. Porque, senão, fica só sobre a versão do que o relator falar. E aí,
esses memoriais eles têm que ser entregues com antecedência. Isso eu já fiz várias vezes. E muitas vezes eu tive a oportunidade, no momento da sustentação, quando o desembargador ia dar o outro voto dele, ele falava, a doutora foi até o meu gabinete, me entregou os memoriais, me chamou a atenção do documento tal. Então funciona. É claro que não vai funcionar todas as vezes, mas a gente tem que fazer o nosso máximo, né? Então, memoriais, pessoal, é de extrema importância. Não há como a gente atrair ao máximo a atenção dos desembargadores sem entregar esses memoriais, ok? Alguém aqui já entregou memoriais? Alguém já fez, sabe como fazer memoriais? Depois coloquem aqui para mim, tá bom? Agora vamos falar do dia do julgamento, né? O dia do julgamento é o dia que todo mundo fica desesperado. Eu já tive... a primeira orientação que eu dou é que eu vi que alguns colegas preparam, né, o que vão falar. Então, eles escrevem no papel, deixa eu ver aqui, e agora tudo online, doutora Tatiana falando, isso mesmo. Eles escrevem tudo online, tudo no papel, e chega no momento da sustentação, eles fazem a leitura daquilo, o advogado, né, do que ele vai sustentar. Eu já vi um advogado passando muita vergonha com isso. E é muito importante, sim, preparar um roteiro. Eu vou ensinar vocês rapidamente como fazer agora na live, mas esse roteiro, ele serve para você olhar uma hora ou outra. Fazer a leitura completa na hora é melhor nem sustentar de coração, porque é uma vergonha. Os desembargadores começaram a rir do advogado. O advogado lia, estava lendo o papel, e aí o desembargador relator, que eu não vou dizer quem é, ele virou, calma doutor, o senhor está muito nervoso. E os outros começaram a rir. Uma falta de respeito, né? Porque por mais que aquele advogado não tivesse a experiência, ele estava trabalhando. Eu quase morria. Minha vontade era de levantar e me rebelar, porque eu acho falta de respeito. Mas eu não quero que vocês passem por isso, né? Então só façam a sustentação devidamente preparados. Treinem. Eu sempre treino sustentação aonde? No espelho. Eu coloco lá, eu sei que eu tenho 15 minutos para falar. Isso é um outro ponto importante. Às vezes, numa apelação, a gente fala sobre vários aspectos. Primeiro, a questão das preliminares, que versam sobre nulidades. Depois, a gente fala de eventuais teses, ou para absolver, para desclassificar, enfim. Às vezes é um tráfico privilegiado, não é mesmo? E, finalmente, a gente ataca a dosimetria da pena, que é o quantum de pena fixado, às vezes é o regime inicial de cumprimento de pena, que é de extrema importância a gente saber lá para a execução penal, principalmente agora com tudo piorado com o pacote anticrime. Muito bem, e aí você tem um recurso de apelação de 30 laudas e você só tem 15 minutos para sustentar. Dá para fazer isso? Dá, desde que você priorize. A gente sabe que o advogado ele faz aqueles pedidos alternativos. Existem os pedidos que são os mais importantes, aqueles que você quer de imediato, até aqueles que você sabe que tem mais chance de êxito. E existem aqueles outros pedidos que não são, que você faz, mas você sabe que não vai ganhar, né? Então, em determinadas situações, se você tem um recurso com muitos pedidos, com muitas teses, você não vai ter 15 minutos para sustentar tudo isso. Então, o que eu oriento? Ver quais as teses têm maior chance de êxito e sustentá-las, entendeu? Então, não precisa sustentar tudo. Vocês podem dizer, olha, com relação ao restante do recurso, eu reitero todas as razões de apelação, tudo que foi abordado. Mas agora eu gostaria de dar ênfase à tese X e Y. Então, não tentem falar tudo se vocês sabem que, na realidade, a tese 3 e 4 não vai funcionar. Que o que vale a pena mesmo é uma nulidade, é a tese 1. Priorizem aquelas que têm chance de êxito, ok? Mas vamos falar aqui do roteiro? Vocês já me acompanham, sabem que eu não participo de nenhum ato processual, de nenhum julgamento sem um roteiro prévio. Advogado despreparado é advogado que vai prejudicar o cliente e vai também comprometer a sua reputação.
Então, como que é esse roteiro? Eu tenho 15 minutos para fazer um início, meio e fim, como qualquer outra história que eu vou contar para aqueles desembargadores. Eu preciso mostrar a eles que a minha tese está correta, que o meu recurso deve ser provido. Esse início é o início dos cumprimentos. Muitos advogados utilizam esse momento muito rapidamente. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente da 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, boa tarde. Aí, boa tarde, doutor desembargador revisor, e aos demais, e começa. Eu gosto de começar as minhas sustentações com frases mais impactantes. Eu quero chamar a atenção, né? Porque se eu ficar no mesmo roteiro que os outros advogados, muitas vezes eles nem olham para você, eles simplesmente te desprezam mesmo. Eles estão ali fisicamente, mas a mente, a cabeça está em outro lugar. E quando era sustentação presencial, gente, eles até lanchavam durante o julgamento. E às vezes você estava fazendo sustentação, o desembargador estava conversando com o outro. Então não tem jeito. Se são eles que vão julgar o seu caso, você precisa chamar a atenção. Então, como é que você vai chamar? Eu estudava, né? Eu estudo até hoje previamente quem são aqueles desembargadores. Eu vejo se eu já acompanhei algum caso parecido com o do meu cliente, com o da minha cliente, e que eu possa chamar a atenção. Como que eu vou mexer com a vaidade daquele desembargador? Como que eu vou fazer com que ele preste mais atenção? Então, às vezes, o elogio na dedicação dos trabalhos que vêm sendo prestados, que são verdadeiras aulas de direito processual penal, que agradecer por ter presenciado um julgamento tal, vocês têm que chamar a atenção desses desembargadores que vão analisar. Claro que é rapidamente, né? Isso tudo são minutos, 3, 4 minutos, no máximo uns 3 minutinhos, mas faça de uma forma inteligente. Outra coisa, aí depois, o que a gente pode fazer? Eu vou contar a história do caso. Repara só, o desembargador relator, ele já fez o relatório, ele fez o resumo dos fatos. Agora eu vou trazer os fatos que são sobre a minha ótica. Por exemplo, imagina que o desembargador relator fala o seguinte: fulano de tal, trata-se de um recurso de apelação interposto por Roberto da Silva X, que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo fixada a reprimenda estatal, eu estou dando um exemplo, tá, gente? De 6 anos no regime fechado. E aí ele faz um relatório de tudo que aconteceu no processo, o relator, de forma técnica, um resumo. Você vai repetir esse relatório depois que você cumprimenta na sua sustentação oral? Claro que não, não há necessidade, né? Você vai perder seu tempo. Você vai trazer a sardinha para o seu cliente. Então você vai começar: Roberto fulano de tal é um excelente chefe de família. Aí você vai fazer todos os destaques daquela pessoa, você vai explicar que aquilo aconteceu, em que situação, e que na verdade não era tráfico. Você vai trazer a sua versão dos fatos. E essa versão, ela tem que ser compatível com as teses que você vai colocar. E coloca a mesma emoção. Sabe? O que eu costumo fazer? Além de preparar isso, eu faço sempre o apontamento dos documentos que comprovam. Então, se eu falo que ele é um excelente chefe de família, que ele é uma pessoa que tem uma ocupação lícita, é destacado onde trabalha, eu trago os documentos. Caso Vossas Excelências queiram ver, as folhas tais. Isso tudo está no roteiro. Por quê? Porque pode ser que um desembargador ele tenha dúvida sobre algum determinado fato que você está falando, que você está alegando. E aí você precisa mostrar para ele as folhas, porque com certeza o desembargador relator não vai saber.
Aliás, para quem não sabe, os desembargadores relatores não têm o hábito de fazer os relatórios. A gente sabe, infelizmente, que eles possuem assessores e são esses assessores que preparam. Então, além do nosso cuidado com o relator, a gente também tem que ter esse contato com o assessor. A advocacia é política também, é relação pública. E você, fazendo um bom trabalho, vai chegar, outros julgamentos vão ocorrer e aquele desembargador, quando ele te vê, a doutora está ali. Seja bem-vinda, doutora. Eles acabam reconhecendo, entendeu? Então, veja bem, nós fizemos a abertura desse julgamento, eu fiz os cumprimentos, chamando a atenção, mexendo com a vaidade deles, que é muito alta, colocando, sem parecer puxa-saco, né? A gente tem que ter jeitinho, porque senão fica uma coisa forçada. Depois que a gente faz esses cumprimentos, eu vou trazer os fatos. E aí eu vou escolher 2 teses jurídicas que possam realmente ser acolhidas por aqueles desembargadores. E no final eu faço o pedido, né, do que eu quero, para que finalmente eu use uma frase de impacto, para que a justiça seja feita, né, que a ampla defesa seja exercida, enfim. É muito importante vocês terem o pulso forte, saberem se posicionar perante esses desembargadores e tirarem qualquer dúvida deles. O que costuma acontecer muitas vezes é quando você faz uma boa sustentação oral, e sabe aquele recurso difícil de ganhar? Mas quando você coloca dúvida na mente daqueles desembargadores, eles podem não querer julgar naquele dia. Pode suscitar dúvida em um ou mais de um. E aí eles pedem vista dos autos. Isso é excelente, significa que você fez bem o seu papel, que pelo menos você jogou a sementinha da dúvida e aquele desembargador vai ler melhor. Por quê? Porque, como eu falei, quem tem atenção à leitura dos autos é o desembargador relator e o revisor. Os demais não tiveram contato. Então, é basicamente isso. Vocês precisam fazer os memoriais para que eles tenham acesso às informações antes do julgamento, prepararem esse roteiro que eu acabei de dizer e, no dia, falar com a voz impostada, com toda a sua força. Eu gostaria de saber aqui quem já fez sustentação oral, quem aqui já tem alguma dúvida sobre o tema. E aí, alguém já fez? Não? Então, era isso que eu tinha para falar hoje na nossa live. Lembrando que essa é a terceira. Quem quiser assistir as outras, basta ir lá no meu feed. E eu também tenho alguns trabalhos que eu venho fazendo com advogados iniciantes, seja através de cursos, treinamentos de prática penal. Quem tiver interesse em conhecer o portal do criminalista, que contém vários treinamentos de prática penal, é só ir na minha bio e clicar no link que lá se encontra para saber um pouco mais. Gostaria também que vocês... O Dr. Paulo disse que fez algumas. Querido, desculpa, eu estava explicando, eu não vi. Acho que é doutora Yara, acho que é. Eu já fiz e amo. É muito bom, né, fazer a sustentação. Melhor ainda é ganhar. É maravilhoso. Foi o meu primeiro e fiquei nervosa. É normal, doutora Zilma, a gente fica mesmo. Isso é normal. Com o passar do tempo, vai melhorando. O nervosismo, ele existe, pelo menos para mim, até hoje. Eu acho que se um dia não der aquele friozinho na barriga, é porque eu estou fazendo algo que não é mais para mim. É importante a gente ter essa emoção, né? Eu gostaria também que vocês colocassem aqui eventuais temas que vocês queiram que sejam colocados, que sejam expostos nas próximas lives, tá bom? Para que eu possa aqui sempre buscar o aprimoramento de vocês. Obrigada, doutora. Fico muito feliz, viu? Gente, como vocês não têm mais perguntas e essas lives são curtinhas mesmo, eu estou me despedindo aqui até quarta-feira e continuo postando, tá? No Instagram e no meu canal do YouTube, Roberta Andriane Renault, Vocação Jurídica com Roberta Renault. Te acompanho e amo o seu trabalho. Obrigada. Fico feliz. Beijo grande para todos vocês. Até a próxima, viu? Muito obrigada pelo carinho. Tchau, gente.